No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre o relatório Justiça em Números 2013. O documento é considerado a principal forma de avaliar como está a justiça brasileira, além de trazer informações sobre os tribunais superiores, com exceção do STF. E para falar sobre essa pesquisa, vamos conversar com a conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi, e também ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, o número de ações em tramitação no Judiciário aumentou em 10,6% nos últimos 4 anos, mesmo com o aumento da produtividade dos magistrados e servidores. Por que isso acontece? Veja que é um fenômeno que se mantém constante. Você referiu o percentual do quatriênio, porque o relatório Justiça em Números 2013, ele, sem dúvida, ele está focado no ano anterior, 2012, e também compara com os números do quatriênio. Portanto, nós temos ali um comparativo de 2009, 10, 11, especificamente, com vagar o ano de 2012. E só no último ano, por exemplo, 2011 para 2012, o percentual foi de 4,3%. Então, uma das características observadas é um aumento gradativo, anual. Não houve em ano, pelo menos nos últimos anos, nós estamos observando este fenômeno, do aumento da litigiosidade. Tanto que nós temos hoje, começamos o ano com um percentual muito grande de ações tramitando. Para você ter uma ideia, no ano de 2012, tramitaram 92 milhões de ações. O ano começou com um acervo de 64 milhões. Ingressaram 28 milhões e 200 e foram julgadas 27 milhões e 800. Então, ficou um pequeno percentual. Então, nós começamos este ano com 65 milhões de ações, aproximadamente. E com o que vai entrar, vai dar no ano, como ocorreu no ano passado, um total em tramitação, provavelmente, aproximadamente, também de mais de 92 milhões de ações. E a produtividade dos magistrados também aumentou, e teria que aumentar, para conseguir, dar vazão a esse número tão expressivo. O que é taxa de congestionamento e o que o Justiça em Números trouxe em relação a isso? Bom, a taxa de congestionamento é exatamente o que não se conseguiu julgar, o que ficou para trás. E a taxa de congestionamento média do Poder Judiciário Nacional foi de 70%. Isso significa que nós julgamos dos processos que entraram no ano 2012, julgamos em relação, mais o acervo recebido, que daria esse total de 92 milhões, tramitando, 64 milhões mais 28 milhões, que é o que entrou em 2012, nós conseguimos julgar 30% desses processos. Daí a taxa do total, mas julgamos quase 100% do que entrou em 2012. Mas a taxa de congestionamento considera não só o que entrou no ano que está sendo objeto da estatística, mas ele considera o montante de processos em tramitação, das pendências judiciais. Então, nós estamos entrando 2013 com 70% dos processos sem julgar. Julgamos 30% deles. Para você ter uma ideia, entraram em 2012 o número de processos novos foi de 28 milhões e 200 mil e poucos, e nós julgamos 27 milhões e 850. Então, ficou um resíduo de aproximadamente 2,5%, 3% dos que entraram no ano, Mas somado ao que havia antes, o congestionamento é 70%. O que o relatório mostrou em relação à execução, que é o maior gargalo da Justiça? Este foi um dado muito importante, uma das conclusões que está já acionando o CNJ para encontrar alternativas que possam solucionar, se possível, ou pelo menos minorar o problema. O congestionamento na fase da execução é de 85%. Em média, 89% na fase de execução fiscal, os processos de execução fiscal, de título, portanto, extrajudicial. Aí está o grande gargalo na Justiça Estadual
é muito mais expressivo ainda que na Justiça Federal. Mas o grande gargalo é a execução fiscal. Há um excesso de litigância no país? Há um excesso de litigância, não há dúvida que os números assustam. E veja, este é um fator incontrolável, digamos, porque as causas da litigância, elas, sem dúvida, podem ter origem no sistema de justiça, mas, em geral, as causas maiores estão fora do sistema de justiça, porque são causas de natureza social, são causas de natureza econômica, enfim. Você, para ter uma ideia, por que as execuções fiscais estão assoberbando o Poder Judiciário? Né? Dessa forma, as pessoas não têm dinheiro para pagar os impostos? Será isso? Ou será que o sistema não está operando eficientemente porque o volume é muito grande? Tanto que o CNJ, o presidente Joaquim Barbosa, já nomeou um grupo de trabalho integrado por 4 conselheiros, sob a presidência do conselheiro Rubens Curado, encarregado de estudar este problema específico da execução fiscal. E uma das alternativas é estudar uma possibilidade, quem sabe, né? Isto só depois dos estudos estarem concluídos, como ocorre nos Estados Unidos, como ocorre na Inglaterra, como ocorre na França, que não é judicializada a execução fiscal. Ou seja, órgãos de natureza administrativa são os responsáveis pela cobrança da dívida ativa da União, dos estados, dos municípios. E não se ocupa o Poder Judiciário, não é, com essas questões. Evidentemente que os estudos estão iniciando agora e, assim como a grande concentração de processos está no primeiro grau. Antes nós tínhamos gargalos nos tribunais superiores, nos tribunais regionais. Hoje, os tribunais regionais, os tribunais da justiça, os tribunais superiores, então, tem casos pontuais, assim, de acervos expressivos, mas, em geral, os processos fluem com mais rapidez. 84%, digamos, dessa concentração está no primeiro grau de jurisdição. Então, é outro tema, que é outra também comissão, também nomeada pelo presidente, que está agora estudando maneiras de resolver o problema do primeiro grau, que é onde está esse maior congestionamento. Então, a importância desse relatório Justiça em Números é por ele constituir, né, um diagnóstico técnico, estatístico, certeiro, portanto, do Poder Judiciário, um retrato, né, do que acontece e minudente, ele possibilita um estudo, digamos, concentrado nos gargalos, nas dificuldades, nos pontos difíceis, e assim buscar resolver o problema da prestação jurisdicional. Os juizados especiais aumentaram o acesso à justiça? Ah, sem dúvida. Veja que durante muitos anos a preocupação dos seminários, a preocupação dos estudos era como ampliar o acesso à justiça, como tornar este princípio constitucional efetivo, né, concreto. E muitas medidas foram tomadas, né, no sentido, nós temos hoje, inclusive, defensorias públicas eficientes que atuam em defesa daquele que não tem condições de contratar um advogado, né, do necessitado. Temos os juizados especiais, cíveis, criminais, as turmas recursais, que são encarregados de conhecer e julgar procedimentos de natureza ou pelo valor econômico ou pela própria natureza da matéria, questões simples, onde as partes podem diretamente se dirigir, não é, ao Poder Judiciário. Então, eu acho que essa facilidade de acesso, sem dúvida, pode responder por esse aumento, porque se você examinar, o congestionamento não é grande, não é tão grande nos juizados, mas já está ocorrendo. Não seria, digamos, né, como um processo simples que se decide com brevidade, nós teríamos que solucioná-lo mais rápido, mas a demanda é muito grande. Então, eu creio que um dos mecanismos que já é implementado no âmbito do Poder Judiciário e que o CNJ também, já há bastante tempo, tem dentro da Comissão Acesso à Justiça, tem um braço importante que é a conciliação e a mediação,
muitos estudos e muitos atos concretos já vêm sendo praticados no sentido de estimulá-los, tanto a conciliação, não só no primeiro grau, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais. Por exemplo, nos tribunais regionais de trabalho, lá vem sendo implementada com sucesso no segundo grau de jurisdição. O próprio Tribunal Superior do Trabalho tem um núcleo de conciliação, onde se pode aqui realizar a conciliação também. Então, é formidável quando nós conseguimos identificar um percentual grande de conciliações. E a mediação hoje é uma alternativa muito importante também, muito estimulada. Agora, temos que assimilar culturalmente estas possibilidades e não achar qualquer briga, qualquer probleminha, eu vou logo reclamar em juízo, eu vou logo para buscar, enfim, uma indenização, uma coisa. Eu tenho que antes tratar de resolver aquela questão, né, de uma forma negocial, né, de uma forma extrajudicial, porque isto apresenta um resultado mais rápido, né, e deixa aqui para o Poder Judiciário a decisão de questões, não é, que apresentam maior complexidade e um nível de litigiosidade, digamos, invencível, né, até pela conciliação. São muitas medidas, né, que estão sendo já tomadas e que certamente serão aprimoradas para, num futuro próximo, serem implementadas, sempre, né, objetivando agora como sair, não é mais como chegar, né, o acesso, é como sair do Poder Judiciário, como acabar reduzir o litígio ou concluir e dar fim àquele que foi iniciado. E o relatório, aproveito agora para esclarecer, que o relatório 2013 analisou já como processo concluído o processo baixado. Então, o índice de produtividade comparada do Poder Judiciário, que é esse índice, o IPC-JUS, foi aprimorado com base no método DEA, que considera variantes, né, na sua composição, para medir a produtividade. Então, considera os recursos humanos, os recursos financeiros, né, o número de magistrados, o número de servidores, os recursos que aquele tribunal dispõe e o número de processos em tramitação como output, e o input, como input, e o output é justamente o número de processos baixados, aqueles que saíram do Poder Judiciário. Então, nós medimos a produtividade dos tribunais de acordo com o seu porte e comparativamente aos demais do mesmo segmento, do mesmo segmento de justiça e do mesmo porte, e estabelecemos, então, se ele está sendo um tribunal produtivo ou não. Então, isso é importante. O número de processos baixados é que constitui, digamos, o medidor em comparação com esses outros elementos que eu nominei. Quais foram os resultados para os gastos do Judiciário? Os gastos aumentaram do Poder Judiciário também este ano e houve um aumento, creio que de 7 e pouco por cento, a média. Houve aumento nas despesas, mas teve uma parcela expressiva, acho que da ordem de 34% de aumento de despesas com a área de TI, Tecnologia da Informação, porque estamos instalando o processo judicial eletrônico. Então, se você olhar no relatório, o percentual que compõe, né, esse índice de aumento das despesas, com o pessoal, em alguns tribunais ele pode ter sido mais elevado, mas ele é inexpressivo se comparado com o percentual maior com a área de informática, né, de tecnologia da informação. E também gastos com bens, serviços ocorreram, mas, digamos, o percentual foi alimentado substancialmente pelo estímulo à instalação do processo judicial eletrônico, que ainda está bem incipiente na justiça estadual, especialmente nos tribunais de grande porte, e que está se buscando incrementar, e que já está muito evoluído na justiça do trabalho, com quase 50% já informatizado, processo já plenamente instalado, e seguido da Justiça Federal. Então, a Justiça Estadual é que está ainda, nos grandes tribunais em especial, né, ainda implementando de forma bem mais modesta, né,
temos percentuais bem pequenos ainda. A senhora acredita que é preciso dar prioridade à primeira instância, que é onde tramita a maior parte dos processos? Sem dúvida, até porque o diagnóstico foi esse. O grande congestionamento está no primeiro grau. Tem tribunais regionais em que os processos ficam no máximo 3, 4 meses. Nos tribunais superiores também não temos uma demora assim, estrutural, assim, pontual, eventualmente, um outro relator que possa ter um acervo maior, mas os acervos estão bem administrados. Então, o gargalo está, 84% é o congestionamento do primeiro grau. Tanto que a média é de 70%, muito também por isso, né? A produtividade também, ela é medida na média, mas no primeiro grau é que está. E é lá que a maior parte, né, das ações ainda tramita, porque estando lá o congestionamento, e somado com a execução, que também fica concentrada no primeiro grau. E como melhorar a eficiência do judiciário? São esses passos que a todo ano são dados. E veja, nós tivemos agora o seminário, né, Justiça em Números, para lançar o relatório, e ele dá o diagnóstico, mostra os gargalos, as deficiências, e nós temos agora o Encontro Nacional do Poder Judiciário, um outro trabalho que vem sendo feito já com bastante antecedência, e agora será complementado com estes dados, as metas do Poder Judiciário. Então, as metas são as respostas aos números, né? E agora nós estamos já, ouvimos, assim como o relatório, ele é elaborado porque todos os tribunais, eles informam o Serviço de Estatística do CNJ, o Sistema Nacional, é alimentado pelas informações que os tribunais de origem mandam para cá, daí que foi instituído até um selo para premiar a eficiência daqueles que prestam exatas e completas informações para a elaboração correta do relatório. Agora, também no programa da fixação das metas, já tivemos 2 encontros preparatórios nacionais, onde todos os tribunais trazem as suas dificuldades, as suas proposições, né, as suas sugestões, e elas são avaliadas, combinadas com estes resultados, e as metas são postas para o plano de ação do CNJ. Então, há metas, por exemplo, permanentes, como a meta 1, que temos que julgar mais do que recebemos no ano. Meta 2, temos que julgar os processos antigos, ela vai sendo apenas atualizada em relação aos anos. Temos que acabar com o acervo de 2008, depois 2009, depois 2010, e assim sucessivamente. Temos uma meta importante, que processos, né, de improbidade administrativa têm preferência para o julgamento. Então, dentro dessas metas, se praticam políticas, né, de efetividade.